E deu ruim, hein? A coisa tá começando a ficar cada vez mais feia pro Bolsonaro. Vai acabar preso e pobre. É isso que vai acabar o Bolsonaro. E, ó, não só ele, viu? Pelo visto, toda a família dele também tá entrando aí na esteira de serem presos. Olha, primeiro eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil. Olha, um segundinho aqui embaixo tem um botão inscrever. Você se inscrevendo, o algoritmo do YouTube mostra o vídeo para mais gente que não é inscrita. Assim a gente consegue furar a bolha e levar a verdade para mais gente. Porque eu vou te falar, nas redes sociais o bolsonarismo tá dando uma surra nos governistas, mas uma surra muito forte. Vou te mostrar aqui uma análise das redes sociais de ontem. Aí você vai ver o tamanho da surra que o governo tá levando. Pois bem, aqui... Oh, ficou ruim aqui a imagem. Aqui o campo em verde é a oposição e o campo cor-de-rosa são os governistas. É uma surra muito grande, tá? A coisa foi de 83% a 17% de menções. Isso só no Twitter. Quando fazem análises de Facebook, a surra é maior. No Twitter geralmente fica 60, 40 lá pro outro lado. Às vezes os governistas conseguem alguns assuntos ganharem. Já no Facebook, quando a gente consegue ficar no 60-40 para eles, é uma vitória muito grande para o nosso lado. Então, peço aí sua inscrição no canal. Agora, falar de Bolsonaro. A coisa tá ruim, hein? A Justiça de São Paulo, a pedido do governo Tarcísio, ok? Foi a Secretaria da Fazenda do governo Tarcísio, bloqueou já 87 mil reais das contas do Bolsonaro. Só que esse bloqueio deve chegar a quase 500 mil reais. São vários processos contra o Bolsonaro pedindo o bloqueio das contas dele. Todos esses processos foram movidos pelo governo do estado na época do Dória. O Tarcísio, como governador, podia abafar isso? Podia. Ele podia tentar abafar, ele podia tentar atrasar isso, mas não. Em vez disso, o que aconteceu foi o oposto. Enquanto o Dória era governador, essas multas são todas entre 2020 e 2021. Passou o final de 2020, Bolsonaro continuou recebendo multa, a justiça já estava funcionando. Só que os processos estavam parados. 2022 passou o ano inteiro e os processos continuaram parados. Até que chega 2023, chega o governo Tarcísio e entra com a ação. Falando para o Ministério Público, ó, vai para cima. O Ministério Público foi acionado, foi para cima. E aí começaram já os bloqueios nas contas do Bolsonaro. Bloquearam 87 mil? Bloquearam. O Bolsonaro deu uma declaração de manhã dizendo o seguinte, olha, eu vou ver se o Valdemar da Costa Neto paga essa aí para mim, porque eu, por enquanto, ainda tenho fundos. Mas depois já não sei. Por que ele diz depois já não sei? Para quem não sabe, o Bolsonaro tem mais de 30 processos na justiça de gente pedindo danos morais, indenizações a ele. No total, ele pode ser condenado a pagar mais de 3 milhões e 600 mil reais. Aí quando você lembra que ele deve ser condenado a pagar aí quase 500 mil de multa, a gente já está falando de mais de 4 milhões de reais. Por mais que você diga, nossa, esse cara roubou muito, quando o político rouba, o dinheiro sujo, ele tem que lavar para ser dinheiro limpo e ficar na conta dele. Se não, é dinheiro sujo, ele não pode usar esse dinheiro para pagar as multas. Então a situação dele vai piorando cada vez mais. Então ele está, por enquanto, usando o pouco cacife político que ele ainda tem para ver se o Valdemar paga para ele. Eu vou falar, tem chance do Valdemar falar que sim? Tem, mas nas últimas, sempre que o Bolsonaro pediu alguma coisa, o Valdemar falou não. Tem um repórter do Metrópolis que ele é praticamente porta-voz oficial da família Bolsonaro. Eu acredito que se você quiser saber com quem o Bolsonaro fala no WhatsApp, é com esse cara do Metrópolis. A notícia sai direto da boca do Jair Bolsonaro para a página do Metrópolis. E faz mais ou menos uma semana, uma das matérias dele foi a seguinte, o Bolsonaro está insatisfeito com o Valdemar da Costa Neto porque o salário dele, diz Bolsonaro, é baixo demais. E que... Esse cara é completamente sem noção. O Valdemar da Costa Neto, para quem não sabe, paga todas as viagens que o Bolsonaro quiser fazer, no Brasil e exterior. O Bolsonaro vai para qualquer lugar, o Valdemar é o PL, partido que paga. O PL também paga para o Bolsonaro assessoria, paga para o Bolsonaro dois carros o Bolsonaro tem ali blindados à disposição dele, motorista e alguns outros serviços, tudo pago. E aí as contas da casa dele também, tudo pago pelo PL. Ok. O Bolsonaro disse que quer mais porque ele é um cara que conseguiu aí 58 milhões de votos, então não, como é que eu vou ganhar só isso? Tem que ganhar mais, porque quase todos os deputados do partido vieram por mim. Olha, eu tô vendo a história se repetir.
Só que dessa vez vai ficar muito mais feio para o Bolsonaro do que antes. Para quem não sabe, o PL já traiu o bolsonarismo no Senado e o PL vai votar praticamente todo a favor do Cristiano Zanin Martins como novo ministro do STF. A surra que o bolsonarismo vai levar nessa aí, politicamente, é tão grande que já começaram notícias de bolsonaristas, inclusive o senhor SWAT, o Marcos Duval, aquele que gosta de manjar os outros. Pra quem não sabe, o Marcos Duval publicou uma foto dele de sunga e do Flávio Dino de sunga para dar a entender que ele tem uma coisa aqui embaixo maior que a do Flávio Dino. Ficou um negócio, eu lembro de uma foto do Bolsonaro de sunga que não tinha nada ali. Por essa aí, então o Marcos Duval não poderia gostar do Bolsonaro, né? Pois bem, até o Marcos Duval já saiu aí notícia de que ele pode votar a favor do Cristiano Zanin Martins. Todo mundo traindo o Bolsonaro. Até o Bolsonaro chegou e falou, gente, já tá rastejando ali. Por quê? Porque o bolsonarismo levou para o Bolsonaro a seguinte ideia. Olha, se a gente votar a favor do Cristiano Zanin Martins, talvez ele tenha dó de você nos julgamentos. E aí, talvez a gente consiga uma ponte aí com o STF para buscar uma trégua. Esse pessoal quer trégua agora que o golpe de Estado deles não deu certo, né? Se tivesse golpe de Estado, você acha que ia ter trégua? O que eu lembro era de minuta, dizendo que iam sequestrar o Alexandre de Moraes e levá-lo para lugar não incerto e não sabido. Ou seja, iam sequestrar, torturar e matar o Alexandre de Moraes. E outros ministros do STF, com certeza absoluta, e vários outros políticos. É isso que iam fazer depois do dia 8 de janeiro. É isso. Agora querem trégua. Pois bem, não vai ter trégua. Primeiro você vê que o próprio Tarcísio mandou aí a justiça começar a bloquear dinheiro das contas do Bolsonaro. O pedido foi feito pela secretaria, ou seja, por alguém subordinado. Para quem não sabe, a Secretaria da Fazenda é como se fosse o Ministério da Fazenda, só que do Estado. Tá. Tem vários outros processos, o total vai chegar a 500 mil, tem vários processos contra o Bolsonaro, porém, ele também vai ter que devolver dinheiro roubado. O Tribunal de Contas da União tem vários processos, várias investigações contra o Bolsonaro que vão culminar em condenações. Demora, viu? Demora um pouquinho. Pode demorar um ano e meio até transitar em julgado tudo. Demora, mas eu falo, calma, gente, calma. Quem tem pressa come cru. Ó, é o que acontece. O Bolsonaro vai ter que devolver milhões e milhões e milhões e milhões de reais roubados. Aí ele vai acabar pobre, porque ele já vai estar preso. Então o cara que está preso ainda vai ter que devolver um monte de milhões e milhões. Quando um dia ele for solto, não vai sobrar nada para ele. Até porque o processo de abandono do bolsonarismo ao Bolsonaro está cada vez mais rápido. E cada vez que sai mais notícia contra o Bolsonaro na imprensa, notícia de esquema de corrupção da Michelle, notícia de golpistas, os bolsonaristas não fazem menos a defesa do Bolsonaro. Eu mostrei a surra que a gente está levando, a esquerda está levando nas redes sociais, mostrei. Só que essa surra era do bolsonarismo tentando acusar o Flávio Dino e o Lula de serem os responsáveis pelo 8 de janeiro nas redes sociais. Só que isso não adianta nada, eles podem gritar o que eles quiserem nas redes sociais. O que importa é o que está sendo feito na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal, que eles sabem a verdade que eu sei e você sabe. Então, aquilo tudo, e todas as vezes que a extrema-direita consegue dar uma surra forte nas redes na esquerda, não é fazendo defesa do Bolsonaro, é porque estão atacando o Lula e o governo Lula. E aí entra o fato de que a comunicação, tanto do governo Lula como dos deputados do governo Lula, é pífia, é zero. Tem deputado aí que, nossa, eu fico com vergonha mesmo. Deputado aí que tem 130 mil por mês de verba para contratar assessor, publica uma coisa no Facebook, passa 2 horas, você vai ver lá 15 curtidas. Fica assim. Como pode um negócio desse? Como pode? Pois bem, o que acontece é que a defesa ao Bolsonaro não está mais sendo feita pelo bolsonarismo, cada vez menos. Então, quando aparece alguma coisa contra o Bolsonaro, os bolsonaristas, os próprios, nem os filhos do Bolsonaro defendem mais o pai nas redes. Porque não engaja. Quando eles começam a tentar defender o Bolsonaro, não engaja. Os próprios bolsonaristas não compartilham, não curtem, e os bolsonaristas querem engajamento. Porque eles sabem que quanto mais engajamento, maior a chance, individualmente, de um deles conseguir ser o cara que vai substituir o Bolsonaro. Se não hoje, daqui a alguns anos, daqui 10, 15 anos, que os políticos pensam geralmente lá na frente. Tem aí o Nicolas Ferreira, ele não está pensando em ser presidente da República amanhã. Está pensando daqui 20 anos. Então ele está construindo aquilo, ele quer engajamento agora. É isso, quando você vê aí Carla Zambelli, outros aí, que são jovens ainda, porque você vê
Pega os políticos de esquerda, a maioria tem de 60 anos para cima. Você pega os da extrema-direita, é só gente jovem. É só gente de 35, 40 anos, 50 no máximo. Comparado aos da esquerda, eles são 10, 20, 30 anos mais jovens. É isso. A esquerda não se renova e a extrema-direita é extremamente renovada. Ou seja, a gente vai ficar ainda 30, 40 anos aturando essas desgraças, a não ser que o mal seja cortado pela raiz. E o que está acontecendo é que, felizmente, a justiça entendeu e está cortando o mal pela raiz. Então, primeiro vai o líder. Ou vai ser o por último líder, a gente não sabe. Mas, primeiro, o líder será tornado inelegível. Dia 22, começa o julgamento do Bolsonaro. O que saiu aí, o Bolsonaro também usou um dos seus porta-vozes aí no O Globo, uma das porta-vozes, para dizer que o único temor dele é que seja 7-0. É uma mensagem direta ao Cássio Nunes. Eu lembro que faz uns 10 dias saiu matéria no Metrópolis de que Bolsonaro conta com pedido de vistas do Cássio Nunes para atrasar o processo em 90 dias. Quer dizer, em vez do Bolsonaro pegar o celular e ligar, ô Cássio, pede vista aí, tá ok? Não. Ele manda mensagenzinha para o seu porta-voz da imprensa. E tem jornalista que se preza esse papel, viu? Esse é o pior. Eu não posso nem falar, nossa, ele gosta disso porque dá clique. Não dá, ninguém nem clica nesse tipo de coisa. Você clicaria numa notícia assim? Eu falo para você, mas até porque já tá no título o que o Bolsonaro quer, né? Bolsonaro queria pedido de vistas do Cássio Nunes. Tá, isso faz 10 dias. Agora a notícia de ontem. Bolsonaro teme um 7-0, então ele já não quer o pedido de vista. Olha, pelo menos vota a meu favor, Cássio Nunes, pelo menos isso. Pedir vista já esquece, já não tenho mais essa esperança. Só vota a meu favor, não vai mudar nada, Cássio Nunes, que seja um 6-1. Só que, pelo que parece, saberemos dia 22 efetivamente. Pelo que parece, o Cássio Nunes mudou o governo. Eu falei isso no governo passado, do Cássio Nunes e do André Mendonça, eu falei dos dois. Mudando o governo, eu falei, não dou um ano para que esses dois aí comecem a mudar de lado pouco a pouco. O Cássio Nunes, você viu aí, ó, na última votação, ele pôs um 7-0 no Deltan Dallagnol. Até assim, o Deltan é bolsominion, mas não é ali bolsonarista raiz. Mas ao Bolsonaro a coisa vai piorar. Porque se o Cássio Nunes impõe uma derrota ao Bolsonaro, você sabe, ó, mudou de lado. Porque se ele não pedir vistas, você pode ter, mesmo se ele votar a favor do Bolsonaro, digo eu, Thiago, pedir vistas é a melhor coisa que o Cássio Nunes pode fazer para o Bolsonaro, mesmo se lá daqui 90 dias ele vote contra. Por quê? Porque pedindo vistas, ele atrasa em 90 dias, não é só a inelegibilidade do Bolsonaro, não. Vamos usar esse processo do Bolsonaro como jurisprudência para caçar vários deputados parlamentares bolsonaristas, vários que atentaram contra a democracia. Então, o Cássio Nunes pedindo vistas, ele atrasa em 90 dias, possivelmente, a cassação de vários parlamentares bolsonaristas. Então, ele votando, mesmo que seja a favor do Bolsonaro, a jurisprudência é criada, e aí já podem começar a pautar julgamento, a acelerar julgamento de Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Gustavo Geyer, Eduardo Bolsonaro, entre outros tantos aí. Então a situação do bolsonarismo vai ficar feia, porque se eles perdem os parlamentares que foram mais bem votados, o que acontece? O partido do Bolsonaro mesmo vai perder várias cadeiras. O Valdemar da Costa Neto já começou um processo que eu lembro que teve no PSL em 2019, que era o processo de fazer assim com o bolsonarismo. Assim, ó, legal, você fez a gente eleger uma bancada forte, muito bom. Próxima eleição a gente vai ter quase 1 bilhão de fundo eleitoral. Oba! Vamos ter um fundo partidário também turbinado, que a gente tem a maior bancada aí, 99 deputados, então proporcionalmente vamos ganhar muito mais que os outros partidos. Vai ser uma fortuna, que bom! Só que o dinheiro é meu, o partido é meu, não é seu não, Bolsonaro. Ah, mas eu sou empregado do partido, eu quero isso. Pô, querer não é poder. Que coisa. Querer, pô, é fácil querer Bolsonaro. Poder já é outra coisa. Então, não, já estão começando a fazer assim com os bolsonaristas mais raiz. Então, à medida que eles forem se revoltando, vão acabar sendo convidados a se retirarem do partido. Porém, uma parte que me surpreendeu. Eles não estão se revoltando. Não estão. Não está tendo aquele clima de pá. São pouquíssimos que estão ali ainda muito fechados com Bolsonaro no PL. A maioria, mesmo os mais bolsonaristas, estão prontinhos para dar um chute no Bolsonaro e falar: tchau, Bolsonaro. Eu jamais fui bolsonarista, esse cara era ruim, eu sabia desde o início, hein, gente? Eu sabia desde o início.
estamos aqui com o Tarcísio, que é o Tarcísio, que nem é do PL, é o novo nome aí da extrema-direita. E talvez por isso mesmo que o Tarcísio, ele vai lá, abraça o Bolsonaro, leva o Bolsonaro para o jogo do São Paulo, tudo mais, o Bolsonaro foi vaiado lá pela torcida tricolor, mas pelas costas, ó, toma ali, paga aí a multa, ó, contas bloqueadas. É só a primeira das derrotas dele, viu? Calma. Dia 22, ó, semana que vem o Congresso, não, o prédio lá do STF vai ferver. Tem o julgamento aí da descriminalização da maconha e tem, é de todas as drogas, né? Mas vai acabar sendo descriminalizada provavelmente só a maconha. E tem aí a inelegibilidade do Bolsonaro. Quer dizer, bolsominions vão chorar demais. Se prevê aí, previsão do tempo, alagamentos em Brasília de lágrimas dos bolsominions para a semana aí do dia 21, 22. Eu peço aí a sua inscrição no canal pra gente continuar rindo deles. Falou!